Olá, estou passando hoje por aqui para ter mais uns momentos com vocês. Hoje é quinta-feira, é dia 1º de fevereiro. Estamos entrando numa nova fase da história, da nossa vida e muitas coisas que estão também por acontecer. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Mas primeiro vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós te pedimos que assim seja, Senhor. Ela também é vida, nela nós encontramos vida, nela nós encontramos o teu poder. Senhor, quero te pedir agora para mim, para todos os que estão em algum momento verão esse vídeo, Senhor, que a luz de Cristo brilhe na nossa mente e no nosso coração e que a tua palavra seja espírito e vida em nós, que ela nos dê aquilo, tudo que nós precisamos, que o Senhor vê que nós precisamos para este momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que quando nós pedimos e concordamos, o Senhor nos concede. Amém. Eu vou pedir a você que veja esse vídeo até o final, porque eu quero tratar de um assunto muito importante hoje, diz respeito ao carnaval, diz respeito a algumas coisas que nós precisamos praticar. Nós precisamos ter esses dias, né? Ter presentes e praticar. Esse é o segredo, né? Não é só ser ouvinte, mas é ser praticante. Você vai ouvir ruídos, mas é porque eu estou com a janela aberta, está calorzinho, deixei um ventinho aqui circulando. Então vamos lá. Eu quero ler Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu li do versículo 10 ao 18. Vou ter que fechar aqui porque o bichinho está animado aqui do lado. Só um momentinho. Isso, vamos ver se diminui um pouquinho o ruído. Bem, eu gostaria de falar com vocês sobre a armadura. Em primeiro lugar, precisamos entender uma coisa. A armadura não é a armadura do soldado romano. O apóstolo Paulo pode ter olhado para uma armadura, mas ele não fala como o soldado romano, é a armadura de Deus. Então, o equivalente às peças do soldado, Deus tem as peças da armadura que são as que ele espera que nós vivamos, porque, na verdade, a armadura de Deus, vestir a armadura é viver cada peça da armadura, e isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que nós estamos no início do mês de fevereiro e o Brasil, mundialmente conhecido por ser a nação da libertinagem, né, do carnaval, é também uma nação que está sofrendo reveses, como todo mundo, né? Coisas muito sérias estão acontecendo e eu quero, daqui a pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora nós precisamos entender que o carnaval brasileiro marca a nação brasileira. E os cristãos nós precisamos confessar esse pecado como nação, pedir perdão a Deus. Aí você diz, mas eu não estava lá. Eu também não estava lá no Jardim do Éden. Mas as consequências, a perda da glória de Deus que Adão e Eva tinham, eu sofri, eu perdi. Eu não estava lá na cruz, mas a vitória de Cristo na cruz,
se tornou minha vitória. Então, hoje, estou reconciliada com o Pai. Eu falo na primeira pessoa, mas isso é para todos nós. Para nós entendermos que o Senhor trata também conosco como nação. E a igreja, como vivendo no Brasil, Deus espera de nós uma intercessão e uma posição. E só que também, além da intercessão e da posição pela nação, nós precisamos estar nós mesmos preparados para as coisas que vêm por aí. Então, antes de tocar nesse assunto, se eu lembrar dele depois, eu quero ler um comentário que eu achei muito pertinente para a nossa conversa de hoje. A força espiritual e coragem são necessárias para a nossa guerra e sofrimento espiritual. Aqueles que desejam provar que possuem a verdadeira graça devem almejar toda a graça, ou seja, né? Se apossar de tudo e vestir toda a armadura de Deus, que Ele prepara e Ele concede. A armadura cristã foi feita para ser usada, eu diria também vivida. E não há como tirar nossa armadura até que tenhamos feito nossa guerra e terminado o nosso curso. Quer dizer, é só quando a gente partir com o Senhor, né? O combate não é contra inimigos humanos, nem apenas contra a nossa própria natureza corrupta. Nós temos que lidar com um inimigo que tem de mil maneiras de enganar as almas instáveis. E ele é velho, ele é muito velho, ele conhece a natureza humana. Os demônios nos atacam nas coisas que pertencem à nossa alma, nossas emoções, e trabalham para desfigurar a imagem celestial em nossos corações que nós recebemos quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Porque aí então nós fomos feitas regenerados, ou seja, nascemos de novo, novas criaturas, agora com um DNA celestial, para que nós possamos desenvolver esse bebezinho espiritual que recém-nasceu para chegar à medida da estatura de varão perfeito, conforme fala aqui também em Efésios no capítulo 4. Mas continuando, então, devemos decidir pela graça de Deus não ceder a Satanás. É Deus que nos concede essa graça, né? O desejo e o poder para realizar. Resista a ele, diz a palavra de Deus em Tiago, e ele fugirá. Se cedermos, ele ficará no comando. Então, nós precisamos entender, não há um cristão genuíno que não esteja em guerra espiritual. Não existe, isso não existe, porque nós somos de outro reino. Se desconfiarmos da nossa causa, ou do nosso pai, do nosso líder, ou da nossa armadura, nós damos vantagem ao inimigo. As diferentes partes da armadura dos soldados armados pesadamente que tiveram que suportar os ataques mais ferozes do inimigo são aqui descritas. Não há nenhuma proteção para as costas. É só aquilo que é derivado da frente. Por exemplo, o cinturão, ele abarca as costas também, né? Mas assim, não tem nada para defender aqueles que recuam na guerra cristã. Entendeu? Agora, a verdade ou a sinceridade, que é a primeira peça, é o cinto. Então, não adianta eu dizer, eu me revisto com o cinturão da verdade. Não, eu tenho que viver a verdade e a sinceridade. É isso que eu estou dizendo. Isso envolve, então, essa verdade, ela envolve todas as outras peças da nossa armadura. Por isso que ela é mencionada em primeiro lugar. Ela guarda todas as demais, ela cinge, né, o nosso ser. Então, para que as demais peças estejam bem firmadas. Precisamos viver a verdade e a sinceridade. Não pode haver a genuína ligação com Deus, a verdadeira religião bíblica, sem sinceridade. Agora, a outra peça, a justiça, a couraça da justiça, é a justiça de Cristo que é imputada a nós. O Pai olha para nós, nos vê em Cristo, então nós somos justificados pelo sangue, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então, essa justiça, ela é imputada a nós. Ela é uma flecha, ela é um escudo, ela é uma couraça que nos protege das flechas da ira divina. Sim, Deus fica irado contra o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se nós não estamos revestidos com a proteção do sangue de Cristo, que morreu, perdoou nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, se não há esta couraça, as setas da ira divina atingem. Cedo ou tarde elas atingem. Não? O pecador, ele é enredado pelo seu próprio pecado e levado à morte. Quem faz isso?
Deus. Deus, ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mas se eu coloco diante dele, não, Senhor, eu sou de Jesus. Eu ando sinceramente com Jesus. Muito bem. Então, as flechas das consequências, das flechas da ira, não das consequências, porque muitas vezes a consequência você tem que receber, né? Mas as flechas da ira, elas bateram em Jesus na cruz, todas elas. Se eu estou escondida em Cristo, as flechas da ira de Deus, o castigo do pecado que era para mim, diz Isaías 53, foi lançado sobre ele e eu sou protegida. Mas além disso, ela fortalece o nosso coração contra os ataques de Satanás. Portanto, a nossa decisão por Cristo, tomada conscientemente e não pela emoção, por um momento de entusiasmo, ela deve ser uma proteção que protege, inclusive, a nossa caminhada, nossas pernas. Tá? Então, não andamos pela emoção, andamos pela palavra e pelo Espírito, certo? Na armadura que o apóstolo Paulo observava, havia o que se chama grevas. Grevas é uma espécie de uma armadura para as canelas, que é uma região bem frágil também, né? Então, ela era uma peça que se encaixava, né, na parte da frente da perna, um pouco abaixo do joelho e até o tornozelo, para proteger, então, essa área também. Para que isso? Para proteger. Então, essa proteção nas pernas, ela tem a ver com a nossa decisão de andar com Cristo conscientemente e não pela emoção. Para nos manter firmes ou para marchar em caminhos acidentados, lutas, dificuldades, aflições, etc., os pés devem estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O que isso significa? Significa que eu devo andar em obediência, porque eu ando pelo Evangelho da Paz. Então, e os motivos para a obediência em meio às provações têm que ser extraídos de um conhecimento claro do Evangelho. Quanto mais eu conheço, mais eu posso estar firmado nesta certeza de que, embora passe por processos muitas vezes difíceis e dolorosos, o Senhor está me conduzindo. Ele levará a bom termo tudo que a mim diz respeito, é um versículo bíblico. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, o Senhor e o Evangelho genuíno, ele me dá motivos para obedecer, mesmo quando as coisas estão difíceis, mas eu preciso conhecê-lo claramente. O escudo da fé é tudo em uma hora de tentação. A fé, como confiar em objetos invisíveis, receber a Cristo, os benefícios da redenção e assim derivar a graça dele, é um escudo. É uma defesa em todos os sentidos, ela nos cobre, né? O diabo é o perverso. As tentações violentas pelas quais a alma é incendiada pelo inferno são dardos que Satanás atira contra nós. Como é que nós vamos responder? Além disso, pensamentos difíceis sobre Deus, né? Sobre nós mesmos, sobre o próximo. Essas coisas vêm para nos tentar e nós precisamos da fé para combater isso. Tá? Eu não ando por emoções, eu não ando por sentimentos. Ele não pode encontrar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, a base para ele enfiar o pé de cabra dele e me derrubar. Eu preciso andar por fé. O justo viverá por fé, pela fé. O que isso significa? Entre outras coisas, isso significa que o justo não decide por as suas emoções, os seus sentimentos ou circunstâncias. Ele decide segundo aquilo que a palavra fala. Bem, a salvação deve ser o nosso capacete. Uma boa esperança de salvação, uma expectativa bíblica de vitória, purificará a alma e evitará que seja contaminada por Satanás. Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. O mundo está ruindo, o mundo está se acabando, o que eu digo no sentido de tanta coisa ruim, que muitos até se desanimam. Mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo disse que essas coisas aconteceriam. Mateus 24, vai lá, está tudo lá. Mas também há uma esperança. Ele disse que Ele nos guardaria. Então, quanto mais
íntimos, quanto mais em comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo e da palavra, mais certeza nós podemos ter, né, de estar, então. Mas temos que estar alinhados. Os padrões são os padrões do reino, não são a nossa autonomia que vai decidir. Eu já falei sobre isso, mas eu não vou entrar agora aqui, certo? Então, esse escudo, aliás, esse capacete, ele precisa estar nos mantendo, né? Ao cristão armado para a defesa na batalha, o apóstolo recomenda apenas uma arma de ataque, mas ela basta. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Pela palavra, né, nós podemos ser mais do que vencedores, pelo Espírito Santo, evidentemente, né? Ela domina e mortifica os desejos malignos e os pensamentos blasfemos à medida que surgem dentro e responde à incredulidade e ao erro enquanto atacam de fora. O único texto bem compreendido e corretamente aplicado, um único, destrói imediatamente uma tentação ou objeção e subjuga qualquer adversário, por mais formidável que seja. A oração sincera, com a intenção de realmente falar com Deus, falar mesmo. Estou aqui focada no Senhor, quero falar com o Senhor, quero pensar, estar consciente intencionalmente, me comunicando com Ele, deve fortalecer todas as outras partes da nossa armadura cristã. Existem outros deveres, né? Vamos dizer assim, coisas pertinentes à nossa comunhão com Deus, ao nosso caminhar cristão e a nossa posição no mundo. Mas nós temos que ter os momentos de oração. Embora a oração fixa, solene, sabe, possa não ser oportuna enquanto nós estamos trabalhando, por exemplo, fazendo alguma atividade manual, com a mente livre, nós podemos estar em oração. Oração, falando com Deus. Né? Devemos usar, então, esses pensamentos santos em nosso curso natural, normal. Um coração vaidoso não vai conseguir fazer isso, porque vai estar, né? Enfim. Então, nós devemos orar com todos os tipos de oração: pública, privada, secreta, social, solitário, solene, repentino, com todas as partes da oração: confissão de pecado, arrependimento, pedido de perdão, pedido de misericórdia e ação de graças por tudo que se recebeu, né? E devemos fazê-lo pela graça de Deus, o Espírito Santo, na dependência dele e de acordo com o seu ensino, porque a palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém. Devemos preservar os pedidos particulares, perseverar nos pedidos particulares, apesar do desânimo. Devemos orar não apenas por nós mesmos, mas por todos os santos. Nossos inimigos são poderosos e nós não temos força nenhuma, mas nosso Salvador é todo poderoso. E no poder do seu poderoso nome podemos vencer, porque ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando estou fraco, então é que sou forte. Portanto, devemos agir. Não temos nós, quando Deus nos chama, muitas vezes negligenciado a resposta. Pensemos nessas coisas e continuemos nossas orações com perseverança. Isso aqui é um excerto, uma extração de um comentário de Matthew Henry, onde ele fala sobre a armadura de Deus. Eu achei muito pertinente conversar com vocês. Agora, como eu vou deixar um bilhetinho embaixo para você que vai ver aqui, nós estamos entrando no carnaval. Queridos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, porque há muitas pessoas nos avisando, né? Tem um bichinho, eu vi ele é um psiquiatra e ele é um pastor também, falando que esse novo bichinho, ele tem 12 cabeças, é algo, né, muito sério. Então, como que nós vamos preparar? Nós vamos preparar fisicamente a nossa imunidade, tá? Cuide da sua imunidade, procure recursos à sua disposição para aumentar a sua imunidade, fisicamente falando. Na sua alma, vamos estar com a nossa imaginação e pensamentos cativos à obediência de Cristo, e as nossas emoções, que elas não nos comandem, que, né, possamos mortificá-las e seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, que eu falei na semana passada,
Quem tem condições, guarde algum alimento. Guarde alimento. Porque se o filme de 2020 se repetir, as coisas vão ficar bem ruins. Vamos orar? Sim, vamos orar. Vamos declarar? Sim, vamos declarar. Mas o Brasil está sob juízo. A igreja precisa despertar. Nós precisamos viver o genuíno cristianismo, genuíno, verdadeiro. Nós precisamos buscar o Senhor, orar por nós e por todos os nossos irmãos. Amém? 20 minutos, muito longo. Vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que vão estar ouvindo, que vão estar entendendo, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a todos nós, que o Senhor nos conduza, Senhor, no centro da sua vontade. E, Pai, quero te pedir algo especial. Que, a partir de agora, todos nós possamos entender espiritualmente o que é viver em Gósen. O que é viver em Gósen, Senhor? Um mundo que está sofrendo todo tipo de juízos e um povo preservado, porque é o teu povo. Que nós possamos entender e ser guiados pelo teu Espírito Santo para viver assim. Eu oro crendo que o Senhor está nos ouvindo e todos aqueles que estão ouvindo também e concordando dizem amém comigo. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Deus os abençoe. Shalom.